Presidente, o PL orienta não ao adiamento de votação. Esse projeto é extremamente importante para que o produtor rural, as famílias que são vítimas desses criminosos que invadem propriedades sob a alegação de reforma agrária e diversas outras questões que o governo Lula promete fazer e nunca cumpre, fazendo dessas pessoas massas de manobra. Por isso que nós temos que coibir essa prática criminosa de invasão de terras, invasão de propriedades privadas. E esse cadastro será fundamental para que as pessoas possam ter a ciência de quem são esses criminosos e facilitar assim para que haja uma correta persecução penal, a investigação e a inibição desse tipo de práticas. Por isso votamos pela rejeição do adiamento de votação. Eu fico estarrecida com a pressa que os defensores de golpistas e criminosos têm em tentar criminalizar os movimentos sociais, com projetos estapafúrdios, escandalosos, inclusive inconstitucionais, para tentar criminalizar aqueles que lutam legitimamente pelo direito à reforma agrária num país de enorme concentração de terra, em que 1% da população, 1%, menos de 1%, controla 50% das terras nacionais. E esses mesmos que fizeram uma CPI, que eu não posso chamar de circo, porque eu tenho muito respeito aos palhaços, para tentar criminalizar o MST, e foram desmoralizados. Saíram do tamanho que são, minúsculos, da CPI, que sistematicamente tentam criminalizar os movimentos sociais populares, agora colocam na pauta da CCJ um projeto que cria um cadastro nacional de invasores para inviabilizar os que lutam pelo direito à moradia, acessar programas habitacionais e outros tantos programas que sim, precisam ter mais incidência de recursos e precisam ser mais rápidos. E lamentavelmente, aqueles que adoram defender criminosos. Os criminosos golpistas do 8 de janeiro, os criminosos que estão fazendo crime contra a pátria nos Estados Unidos, que são os defensores do criminoso Eduardo Bolsonaro. São aqueles que querem defender, inclusive, o setor do agronegócio que financiou o golpe do 8 de janeiro. Porque, aliás, falta chegar nos financiadores do golpe do 8 de janeiro. E que querem, aqui, criminalizar movimentos importantíssimos, como a MST, que é um dos maiores movimentos da América Latina. Então é óbvio que eu fico estarrecida com a pauta. Nós queremos o adiamento da votação e o pessoal não faz nenhum acordo com projetos que tratam pelos direitos das liberdades democráticas dos movimentos sociais. Presidente, eu quero lamentar que Vossa Excelência tenha atendido aqui o apelo, na verdade o apelo não, a reivindicação vociferada de uma deputada, simplesmente porque ela acha que tem que ser tudo da forma que ela quer. E mais, me causa realmente muito espanto. Me causa muito espanto, senhor presidente, por favor. A gente sabe que ela não respeita ninguém, mas ao menos a minha fala deveria respeitar. Eu peço que reponha a minha fala, por favor. Repõe o tempo, deputado. Esse pessoal que vive falando aqui dos manifestantes do 8 de janeiro, colocando como golpistas, que são pessoas, muitas delas, que não cometeram nada, nenhum tipo de ato no 8 de janeiro, algumas cometeram vandalismo, elas estão sendo tratadas como criminosos. Aí elas vêm passar pano para esse bando de terrorista, invasor de terra, que sempre tiveram essa prática de depredação, de invasão de terras, de destruição do patrimônio público, de destruição da Câmara dos Deputados, do STF, tratando como se fossem coitadinhos. Temos que responsabilizar essas pessoas sim. Esses sim, sempre tiveram como modus operandi a prática do terrorismo, do vandalismo. E esses têm que ser catalogados para que nós possamos saber de fato quem são. E também facilitar a persecução penal para ver quem está financiando, porque o governo Lula, nós sabemos que financia, que ajuda esse bando de arruaceiro, de invasor de terra, criminoso, que tem sim que ser responsabilizado. Por isso nós votamos não ao adiamento de votação. Obrigado. Presidente, é muito engraçado assistir um defensor de golpistas, de criminosos, que sim, tentaram dar um golpe de Estado, inclusive com direito, Jordi, a uma bomba num caminhão, que foi interceptado por um posto de gasolina. Mas esses são os que tu defende. Os arruaceiros, os vândalos, os criminosos, os golpistas do 8 de janeiro. E ataca quem luta contra a concentração de riqueza e de renda, fazendo sim ocupações em terrenos improdutivos para batalhar pela reforma agrária, que aliás tem sido método no Brasil. Há mais de 70 anos, desde a formação das ligas camponesas, que a pauta da reforma agrária entrou. Então, nós temos muito orgulho, mas muito orgulho, de reivindicar estar ao lado com a MST, lutando por reforma agrária e por direitos para o povo trabalhador. E, ao mesmo tempo, sabemos que os verdadeiros golpistas e criminosos é a turma. Nós ouvimos aqui deputadas dizendo que não se pacifica o Brasil anistiando criminosos, tratando aquelas pessoas do 8 de janeiro como golpistas, como criminosos hediondos, dizendo que elas não merecem anistia, mas são os mesmos que se beneficiaram da anistia em 1979 e que foram anistiados cometendo crimes graves contra a democracia, buscavam implantar a ditadura do proletariado, assaltavam bancos, assassinavam pessoas, sequestravam embaixadores e foram beneficiados pela anistia. E hoje tem a cara de pau de encher a boca para falar de democracia, usando esse termo de uma forma tão prostituída e tratando o MST, MTST, esses movimentos terroristas, que sempre fizeram práticas muito piores do que o 8 de janeiro, como se fossem pessoas que lutam por direitos, que lutam por democracia, e que, na verdade, esses sim são os verdadeiros criminosos. Esses sim
devem ser responsabilizados, devem ser penalizados, e todos nós sabemos que eles têm o apoio do governo federal para fazer essas práticas criminosas contra os produtores rurais, contra o agronegócio. Eu ouvi também uma deputada aqui que inclusive ficou chamando muito os nossos nomes para ver se nós respondíamos, dizendo que a nossa ocupação da mesa da Câmara foi uma ocupação criminosa, algo que eles sempre fizeram, e que nós tínhamos feito aquilo para reivindicar a PEC da blindagem, para que nós tivéssemos a votação da PEC da blindagem. A PEC da blindagem nem era ventilada naquela época. Nós fizemos aquilo pela anistia, que foi um compromisso do deputado Hugo Mota, presidente da Câmara, e pelo fim do foro de prerrogativa de função. O fim do foro de prerrogativa de função, nós sabemos que hoje nós não temos como avançar, mas a PEC das prerrogativas era essencial para colocar um limite, freios e contrapesos na atuação abusiva que vem sendo cometida por ministros do Supremo Tribunal Federal contra deputados da oposição. Sabe por que vocês não querem a PEC das prerrogativas? Porque vocês já são blindados. Vocês já são blindados pelo STF. E depois quer vir aqui pagar de moralistas, pelo amor de Deus, hoje corrupto já é blindado. Já é blindado. E por isso que vocês foram contra essa matéria, para que nós possamos ser a parte mais enfraquecida. Orientamos, sim, a essa matéria importantíssima para responsabilizar os verdadeiros criminosos. MST, MTST. O governo orienta não. Está encerrada a votação. Projeto... Presidente, como relator, um minutinho. Liderança, seu presidente. Esse projeto ele vai ajudar realmente a identificar esses criminosos. Parabéns e agradeço aos colegas da comissão que votaram favoravelmente. Foi uma vitória com folga, porque nós sabemos que o povo brasileiro deseja ansiosamente segurança. Muito obrigada.